Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, administrador de empresas, auditor no sistema de gestão integrado, qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. E o meu propósito é te ajudar a implantar e implementar de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais dentro da empresa onde você está atuando ou até mesmo dentro da sua empresa. Fazer com que o seu gerenciamento integrado seja um gerenciamento que te traz resultados, que te ajude no seu dia a dia, a você entender, a melhorar os indicadores, a melhorar o desempenho da empresa de uma forma geral. Falando em desempenho de empresa, hoje eu quero conversar com você sobre transparência. Exatamente. Nos dias atuais precisamos ser muito transparentes em tudo aquilo que a gente faz, se nós quisermos ter resultados, ter uma empresa que prospere dentro do mercado ao qual você está atuando. Então fica no canal, aproveita esse vídeo até o final para que você possa entender um pouquinho deste conceito de transparência e aplicar dentro do seu dia a dia. Como eu falei, transparência é muito importante. E dentro do vídeo de hoje, nós vamos tratar de alguns assuntos, ou pelo menos passar por eles, né, algumas dicas, para que você possa implantar, caso você não tenha implantado dentro da sua empresa, ou então até melhorar caso você tenha já algo funcionando dentro da sua organização. Primeiro, para a gente falar de transparência, para a gente falar de compliance, e de todas essas questões que envolvem a gestão das organizações, precisamos entender três grandes grupos, focos, três grandes focos para que a gente possa aplicar essa transparência, para que a gente possa ter uma empresa transparente. Primeiro, governança. Segundo, riscos, entendimento de riscos. E terceiro, entendimento de conformidade. São três grandes grupos que eu acredito que são fundamentais para que você possa ter uma empresa de resultados. Pensando em governança, nós vamos olhar ali para as questões estratégicas. Você já parou para pensar que uma empresa que não tem uma gestão estratégica, que não tem um planejamento estratégico, ela não sabe que caminho que ela está tomando? Então, o primeiro passo é você entender estrategicamente como que a sua empresa funciona. Então, esse é o ponto fundamental. Entender o planejamento estratégico, entender a sua empresa e aí você aplicar. Se você não tem, você precisa fazer isso de alguma forma. Precisa entender, precisa estudar, precisa contratar alguma empresa para poder te ajudar nisso, mas é extremamente fundamental você olhar para o gerenciamento estratégico. Esse é o primeiro ponto que está ligado mais ou menos com governança. O segundo ponto dentro da governança é os processos de negócio. Quando a gente fala de processos de negócio, é como que a sua empresa funciona. Né? Toda empresa, independente do tamanho, ela tem um fluxo, um começo, um meio e um fim. Ela tem entradas e ela tem saídas. As entradas são matérias-primas, são informações, são os requisitos do cliente, são a legislação de alguma forma, e a saída é a entrega do produto, a entrega do serviço propriamente dito. Então é importante você entender toda essa questão do negócio. Não só para o fluxo de fabricação, mas tudo que envolve os negócios da sua empresa. Então, entender esse processo, entender como que ela funciona é extremamente fundamental junto com o planejamento estratégico. Eles até se misturam, né? Porque se você não tem, se você não sabe como que a sua empresa funciona, você não consegue fazer um planejamento estratégico. Se você não tem um planejamento estratégico, você não consegue entender como a sua empresa funciona. Veja como os dois caminham muito juntos. Então, reforçando fluxo, entendimento, mapeamento de processo, fluxograma, você precisa conhecer a sua empresa profundamente. Depois nós vamos aí olhar para as políticas e procedimentos, também atrelado aí um pouquinho à governança. Política, não só as questões governamentais, mas também o que a sua empresa pensa sobre algum determinado assunto.
e aqui a gente vai colocar dentro de um cesto tudo o que envolve a empresa. Então, com relação a fornecedores, com relação a clientes, quais são as políticas com os fornecedores, quais são as políticas com os clientes, quais são as políticas com o governo, quais são as políticas internas, seja de comunicação, seja de saúde e segurança, seja de meio ambiente, de qualidade, enfim, todas aquelas políticas que a gente conhece e que devem ser atendidas. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o comprometimento, né? Quando a gente fala em política, está atrelado a comprometimento. Qual é o comprometimento da empresa? Se você olhar nas normas ISO, seja na 9000, na 14001 ou na 45001, ele deixa bem claro que política é o comprometimento da organização com aquele determinado assunto. Então, seguindo o exemplo, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Com o que a empresa se compromete? Pegando o exemplo aí da saúde e segurança, ela se compromete, por exemplo, a consultar e promover participação dos colaboradores com relação à saúde e segurança do trabalho. Então, isso está lá na norma. E é um ponto fundamental para que a empresa possa se comprometer e ter resultados dentro da segurança do trabalho. Isso é só um exemplo de política que deve ser entendida e aplicada dentro da organização. Procedimentos, instruções, tudo o que, todas as maneiras, ou melhor, como a empresa funciona, no macro e no micro. No macro, no procedimento geral de tudo que acontece, e no micro, dentro de cada atividade, como que ela funciona. Receitinha de bolo. Preciso de tanto de açúcar, tanto de ovo, tanto de farinha, tanto de chocolate. Coloco lá na batedeira e coloco para assar. Depois de meia hora, 40 minutos, eu tenho o bolo pronto. Então, receita. Como que sua empresa funciona. Procedimentos, instruções, manuais, tudo isso não precisa ser escrito. A gente está passando por uma digitalização, as empresas estão cada vez mais tecnológicas e vamos aproveitar isso a nosso favor. Vamos deixar de gerar papel e vamos colocar a informática ou sistemas de informação a nosso favor. Ah, mas Gustavo, eu não tenho como, eu não tenho recurso, tem situações que eu não consigo levar um tablet. Não tem problema nenhum, faça no papel. Escreva, ainda o papel é a melhor forma. E vai ter situações dentro da sua organização que você não vai conseguir levar de forma digital. Você vai ter que fazer isso no papel. Então, entenda e crie os procedimentos para que todos possam poder acessar e fazer esses procedimentos, realizar os procedimentos de forma correta. Avalie-os constantemente, isso é importantíssimo. A gente não pode simplesmente elaborar e parar no tempo, tanto com as questões das políticas, quanto com as questões dos procedimentos e das instruções. Aliás, né, eu vou falar aqui, a gente pode ser que eu repita depois ao longo do vídeo. Tudo tem que ser atualizado a todo tempo, independente de qualquer coisa. Então, atualize-se. Feito isso, divulgue, converse, capacite, treine, faça com que as pessoas compreendam aquilo que você está transmitindo, compreendam as políticas e os procedimentos. Isso é muito importante dentro da organização. Não só a decoreba, né? A pessoa vai lá e sabe de cor e salteado o procedimento ou a política. Não. É importante ela compreender e entender isso e a importância disso dentro da atividade que ela está realizando. Passando por isso, falando um pouquinho de risco, nós vamos falar das gestões de desempenho e da gestão de risco. Precisamos monitorar as nossas organizações, precisamos medir os nossos processos, medir as nossas atividades, isso não tem nada de errado, muito pelo contrário, é através dessas medições que nós vamos conseguir aí entender qual é o caminho e se o planejamento estratégico está funcionando ou não, através desse desempenho. Outra coisa que deve ser entendida e compreendida por todos. Então, meça, faça um monitoramento. Ah, e um detalhe, monitore aquilo que é importante. Não fique monitorando aquilo que não te traz informação nenhuma, aquilo que não gere mudança nenhuma. Se não está gerando mudança, não é importante ser medido. Meça aquilo que é importante. E junto com isso, a gente tem a gestão de risco.
Não só risco voltado para a saúde e segurança do trabalho, com os colaboradores e tudo mais, mas os riscos da organização, os riscos dos negócios, os riscos financeiros, os riscos de vazamento e derramamento, enfim, todos os riscos que envolvem a organização de alguma forma. Junto com isso, analise também, e isso está lá no planejamento estratégico, as oportunidades. Quais são as oportunidades que você tem para melhorar o seu processo, a sua empresa continuamente? Então, faça essa gestão de desempenho, monitorando, medindo e vendo o que você pode melhorar a cada dia, e a gestão de riscos e oportunidades, entendendo tudo que envolve a organização. Nas últimas versões das normas, que eu já comentei aqui com vocês, tem uma questão voltada para riscos e oportunidades. Aproveite a norma e aplique isso dentro da organização, caso você não tenha implantado ou implementado. Se você já tem, analise e faça a avaliação se realmente os riscos que estão ali são relevantes ou não. Adote medidas de classificação de risco, também é importante, para que você possa aí ter resultados e ser transparente dentro da sua organização, ou a sua organização ser transparente. Olhamos aí para as questões de riscos, né? Então, olhamos aí para as gestões de governança, de desempenho e de risco, e fechar com as conformidades. Conformidades, nós vamos olhar para controles e testes e auditorias. Exatamente, eu preciso verificar se tudo que está acontecendo dentro da minha organização está conforme, está funcionando conforme planejado. E aí eu vou ter os testes e as auditorias, vou ter os controles para que a gente possa verificar. Quais controles? Qualquer um. Outra coisa importante aqui, que normalmente acontece dentro das organizações, é você fazer controle do controle do controle. Ah, eu vou controlar a entrada do colaborador, depois eu controlo na máquina, depois eu controlo na entrada do refeitório, depois eu controlo na saída de novo. Espera aí, será que eu preciso de tanto controle assim? Então, precisamos analisar quais os controles que nós estamos fazendo. E a mesma coisa com relação aos testes. Eu tenho teste no recebimento, tenho teste durante a produção, tenho teste no final da produção, tenho teste na expedição. Quais momentos são importantes eu realizar o teste? Quais momentos eu preciso realmente fazer a verificação disso tudo? Dos produtos e dos serviços que estão sendo fornecidos ou da organização como um todo. E auditorias, né, gente? Não tenho sistema de gestão dentro da minha organização, mas você precisa verificar se ele está funcionando. Você precisa verificar se a sua empresa está rodando conforme os procedimentos. Se a empresa está tendo o desempenho esperado dentro daquilo que foi planejado. Afinal de contas, é através das auditorias que nós vamos comprovar que a empresa está funcionando da maneira que se espera, ou se tem algo que está fora do esperado, precisa ser corrigido. Se você não fizer essas auditorias, você não vai conseguir enxergar isso. Ponto importante dentro das auditorias: sempre tenha uma equipe independente, que não tenha vínculos com o setor que está sendo auditado, que não tenha vínculos, que a gente fala de conflito de interesses, né? Existem áreas ali que elas atuam diretamente uma com a outra, e aí uma acaba não podendo auditar. Não é que não pode, né? Você evitar esse tipo de auditoria vai te trazer um resultado mais preciso, vai te trazer um resultado mais próximo da realidade. Lembrando sempre que a auditoria é uma fotografia, né? Não é algo constante. Você vai lá, tira uma fotografia de como está a empresa naquele momento, e aí você vai corrigindo conforme o tempo vai passando. Essas fotografias espera que se mude ao longo do tempo. Dessa forma, conseguimos aí ter uma empresa transparente, ter uma empresa preocupada com o desenvolvimento, preocupada com o desempenho, preocupada com as questões envolvendo todos os trabalhadores, envolvendo clientes, fornecedores, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Olhe para essas questões que a gente trouxe, que eu trouxe aqui para vocês no vídeo, para você verificar se você tem, se você não tem, se isso está acontecendo, se não está acontecendo, para que você possa gerar e trazer resultados para sua organização. Todos esses conteúdos que eu comentei com vocês nesse vídeo tem no canal.
né? Então, aproveita que você acabou de assistir o vídeo, vai lá e olha para estas questões que eu falei e aprofunde o seu conhecimento, não perca a oportunidade, porque eu tenho certeza que a gente consegue aí com esse compartilhamento de conteúdo enriquecer muito o seu dia a dia. Eu consigo enriquecer, ou pelo menos espero enriquecer o seu dia a dia para que você possa levar resultados para a sua organização. E aproveitando e falando em conteúdo que está aqui no canal, aproveita e se inscreva se você não é inscrito, né? Deixe o seu comentário. Chegou alguma dúvida, tem alguma opinião sobre aquilo que foi falado aqui nesse vídeo, que eu comecei com vocês nesse vídeo, deixe o seu comentário, deixe sua dúvida. Se você ainda não está claro e que você precisa de conversar mais, na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, tem os meus contatos, converse comigo, me chame, que eu faço questão aí de sanar as dúvidas para que você possa ter o resultado que você espera, inclusive para a sua carreira e para o seu conhecimento, né? Veja que está em destaque aí, né? Tem um curso aí de aprofundamento, de melhoria e de mudança de carreira. Aproveite isso, como eu falei para você. O canal está aqui, esse conteúdo está aqui justamente para você poder transformar e poder agregar no seu dia a dia. Então, deixo aí as dicas para você aproveitar. E como eu falei, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você receber previamente tudo aquilo que é colocado dentro do canal aqui. E aproveita. Fico por aqui e lógico, né? Não vamos nos encontrar no próximo vídeo para conversar mais, para falar mais, para melhorar o conhecimento cada vez mais. Um grande abraço.